Pessoal, o Congresso Nacional está analisando o relatório do orçamento de 2025. A expectativa é que a peça orçamentária seja votada ainda hoje. Vamos com o Bruno Pinheiro, que está lá, de olho em tudo e vai trazer as informações para a gente agora. Bruno, depois daquele vai e vem, da possibilidade de se adiar para abril por causa da viagem dos presidentes da Câmara e do Senado, o pessoal está falando, não, o negócio está pronto, vamos votar hoje. O que está acontecendo? Atualiza aí para a nossa audiência. Evandro, só enrolaram 90 dias, agora vai ser votado. Ótima tarde a você, sempre uma alegria e uma satisfação. Começou essa discussão então após 90 dias. O orçamento de 2025 está sendo analisado. Agora, há pouco foi colocado em votação, foi aprovado o relatório na comissão mista de orçamento, que é quando se junta o Senado e a Câmara dos Deputados em uma só sessão. E aí o relatório foi colocado em votação. Evandro, o relatório recebeu mais de 7.200 emendas, só para se ter uma ideia, ou seja, a cada emenda é uma ideia diferente. Então, mais de 7.200 sugestões foram enviadas para o relator, o senador Ângelo Coronel. E aí, lá na comissão mista de orçamento, os parlamentares reclamaram que mesmo com 90 dias esperando para ser votado, está acontecendo um atropelamento por parte do governo. O que aconteceu? O relator enviou esse relatório nas últimas horas, nesta madrugada, alegando que foi necessário atender o governo uma questão do auxílio botijão de gás. E aí, esse reajuste aconteceu. E aí, na comissão mista de orçamento, mesmo com essas reclamações, foi colocado em votação. Agora, o que chamou a atenção é que a oposição está reclamando que está tendo um atropelamento, mas o relator também estava um pouco acelerado. Chegou a falar que tinha que analisar logo, que hoje, logo mais tarde, tem jogo da seleção brasileira aqui na capital federal. Vamos ver essa fala. Com isso, fica aqui concluída essa parte da leitura do voto de complementação, conforme o que foi publicado e os anexos, e fica aqui feliz porque praticamente quase todos foram atendidos. E agora, presidente, Vossa Excelência pode dar sequência, e quero agradecer a todos que estão aqui nesse momento, também nessa complementação de votos. E daqui para o Congresso é só atravessar o corredor e teremos que estar lá, porque hoje tem jogo, me desculpa a expressão, mas hoje tem Brasil e Colômbia e a gente precisa estar lá mais cedo possível para assistir o jogo. Para quem gosta de futebol. Já está aqui, então, no Congresso Nacional, nesta sessão, já iniciou, e a deputada Adriana Ventura reclamou, Evandro, sobre o esvaziamento do Congresso. Uma lei que é tão importante, essa lei do orçamento, e o Congresso está esvaziado, com a liberação de uma sessão remota, ou seja, vários parlamentares já estão nos seus redutos eleitorais. Logo após essa fala do relator, o relatório foi aprovado lá na comissão mista de orçamento. A gente vai ver também esse momento da aprovação. O relatório final e a complementação de voto estão em votação, ressalvados os destaques. Primeiro, na representação da Câmara dos Deputados. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Ressalvados os destaques. Senadores que aprovam permaneçam como estão. Como se encontram, desculpa. Aprovados. Ressalvados os destaques. A apreciação Evandro, dos destaques. Então é isso. Os 25 destaques apresentados foram rejeitados pelo relator. Em votação em globo, os destaques com voto de relator pela rejeição, na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores deputados que eu acompanho o voto do relator pela rejeição, permaneça como se encontram. Aprovado. Os destaques foram rejeitados. Não serão apreciados na representação do Senado Federal, conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 43 do Regimento Comum. Evandro, quando chegou aqui no Congresso Nacional, durante a sessão, chegaram a reclamar com o senador Alcolumbre sobre essa viagem que ele vai fazer com o Hugo Motta na semana que vem ao lado de Lula para o Japão, mas ainda assim Alcolumbre disse que vai continuar essa votação normalmente. Então vamos que vamos, porque logo mais tem jogo da seleção e o futebol é aqui na Jovem Pan, viu, Evandro? Opa, valeu, seu Bruno Pinheiro, um abraço para você.
Alan Gani, como é que você avalia, então, a maneira como está sendo discutido agora? O relatório está pronto, o pessoal fala, bom, se está tudo aqui na mesa, não há por que não votar. Eu quero também que você traga a sua análise, levando em consideração o vai e vem que a gente viu nos últimos dias. Pois é, né? Primeiro, demorar tanto tempo para aprovar algo tão necessário para o país, que é a peça orçamentária, é inadmissível, né? A gente está aí há 3 meses e meio do ano, um pouco mais, né? 3 meses e 20 dias, para ser mais preciso, e até agora sem um orçamento aprovado, né? Isso mostra toda essa briga por gastos públicos, por emendas também. Você tinha todo esse impasse em relação a emendas. E, Evandro, eu estava dando uma olhada nos números preliminares do orçamento. E aí, é claro que já chama a atenção algumas distorções. Por exemplo, gasto do judiciário mais acesso à justiça, somados, dão 60 bilhões de reais. Ao passo que segurança pública, que é o maior problema do país, 17 bilhões de reais. Apenas uma das distorções do orçamento de 2025. Como é que você avalia, Kriegner? Olha, Evandro, eu acho que o principal desafio que a gente tem aqui agora é de fazer, de fato, esse relatório ser o final e, de fato, aprovado, né? A gente conseguir fazer andar, não aprovar de qualquer jeito. Acho que o que o Gani está trazendo aqui é muito importante. Existem outras coisas ali que não batem, de fato, porém, precisa acontecer essa votação, pelo amor de Deus. Não tem mais como a gente continuar avançando ao longo do ano, operando aí nas regras do 12º, operando aí nas regras de compensação, porque o Congresso não fez o papel que deveria ter feito. Eu tenho defendido isso e falo isso mais uma vez. Nos Estados Unidos, por exemplo, e outros países também, quando o Congresso não consegue chegar num acordo em relação ao orçamento, existe o shutdown, o completo fechamento das atividades do governo federal. Tem servidores que deixam de trabalhar, deixam de receber, e serviços que são deixados de serem prestados também. E justamente porque não dá para você manter uma máquina funcionando se você não tem dinheiro para pagar a conta. Esse é o problema que a gente está no Brasil. Não aprova o orçamento, mas continua gerando despesa. Ô, Zé Maria Trindade, o relatório prevê um superávit primário de 15 bilhões. Está até ali na nossa tarja, agora em 2025. Como é que você avalia os valores e a maneira como a discussão está acontecendo nesta quinta-feira? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Pois é, muito boa tarde a todos. O orçamento está aprovado. O debate se dá na comissão mista. Eu sempre digo aqui, pode marcar uma sessão dessa comissão para a madrugada do dia 25 de dezembro, eu te garanto, o quórum cheio, todo mundo lá, todo mundo aqui gosta dessa comissão de orçamento. Eu nunca entendi o porquê disso, né, diante da minha experiência, mas a briga é feia para sentar numa cadeira ali da comissão mista de orçamento. Ela aprovou, passa naturalmente no plenário do Congresso. É este acordão que me assusta. E nesse acordão aí, mostra o seguinte, estão otimistas demais com relação à arrecadação deste ano. É uma previsão de inflação e quando a inflação aumenta, naturalmente os preços aumentam e a arrecadação também aumenta com a inflação. 5 trilhões e 700 bilhões de reais é a arrecadação prevista para esse ano. 1 trilhão e 500 bilhões para o pagamento do serviço da dívida. Esse nome bonitinho para juros da dívida, não é nem um pagamento de parte da dívida. 1 trilhão e 500 bilhões de reais e juros. E depois tem 2 trilhões entre previdência e folha de pagamento e sobra para a briga. É uma disputa feroz entre governo, Congresso, ministérios, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, todo mundo brigando por um pedaço nesse orçamento. E aí, a parte que cabe deste latifúndio aos senhores deputados e senadores, 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. As emendas individuais das excelências vão ficar esse ano em 25 bilhões. Ou seja, os deputados e senadores vão distribuir 25 bilhões de reais. E aí que tem um grande macete. A comissão, as emendas de comissão ficam em 11 bilhões de reais. Essas emendas de comissão, nome também bonitinho para dizer, é orçamento secreto. A comissão não existe, a comissão não tem assinatura, né? Tem o presidente da comissão, o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal. Mas como se diz lá em Minas Gerais, Inês é morta, ou seja, o orçamento está aprovado. Isso daqui a pouco isso acontece, não adianta.
Eu adoro essa expressão, Zé. Isso aí eu uso sempre também. Inês é morta. Bom, agora tem uma questão interessante, né, que o Zé trouxe sobre as emendas parlamentares, porque esse foi o motivo daquela ação que tem sido movida agora pelo PSOL, dizendo que, mesmo depois de toda a discussão, de tudo aquilo que foi exigido pelo Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Flávio Dino, de certa forma, a gente não consegue saber ainda os padrinhos das emendas parlamentares por causa dessas emendas que foram mencionadas pelo Zé. Porque há a assinatura de uma pessoa, mas quem faz a indicação da emenda mesmo não é reconhecido. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, tem cobrado novas explicações e possíveis ajustes daquele acordo que foi feito entre Legislativo e Executivo para que as emendas pudessem ser liberadas. Agora eu quero saber dos senhores como que vocês avaliam o tamanho do preço no orçamento que se paga pelas emendas. O Zé contou ali 50 bilhões, Alangani. É inadmissível, Evandro, porque isso representa mais ou menos 25% dos gastos discricionários. O que são os gastos discricionários? São aqueles que o governo tem liberdade para fazer. Porque, basicamente, 90% do orçamento são despesas já contratadas. Então, a gente está falando de funcionário público, né? Você não pode não pagar o salário de um funcionário público, por exemplo, ou despesas previdenciárias, entre outras despesas. E aí, onde o governo tem liberdade para mexer, fazer um investimento, por exemplo, 25% já vai para o parlamentar. Então, isso mostra o poder hoje que tem um parlamentar na fatia do seu orçamento. Até pouco tempo, Evandro, isso representava 10%. A gente está muito acima da média dos países da OCDE. É a maior distorção do planeta. E é claro que isso gera aí todo um efeito distorsivo na democracia à medida que você empoderou muito esse parlamento. Como é que você avalia, Kriegner? É a mesma maneira, Evandro, eu acho que a gente tem um desafio muito grande que é não só o tamanho das emendas, mas a maneira, a razão pela qual elas existem. Toda vez que a gente traz essa discussão de emendas parlamentares, sempre tem as pessoas que defendem as emendas dizendo, olha, ninguém melhor do que o parlamentar para conhecer a realidade de determinadas regiões que a União não conhece. Eu rebato isso dizendo, ninguém melhor do que o prefeito e os vereadores para conhecerem a realidade de cada município, as partes mais impossíveis ali de serem visitadas pelo governo federal ou mesmo por parlamentares. Ou seja, vamos diminuir o tanto de dinheiro que sai do bolso do cidadão e vai para Brasília e manter esse dinheiro na cidade ou no estado, mais próximo, para poder resolver esses problemas de uma maneira muito mais efetiva. Não faz mais sentido. E isso aí virou moeda de troca. As emendas parlamentares viraram a maior moeda de troca, compra de favores, inclusive, e de apoio político institucionalizado no nosso país. É vergonhoso.